Êxodo capítulo 17. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Versículo 11. Uma fonte de água é um verdadeiro tesouro no deserto. Sem água não há vida. Ao constatarem que não havia água em Refidim, os filhos de Israel reiniciaram suas reclamações com tamanha agitação que Moisés temeu ser apedrejado. Mas a atitude de Moisés nos lembra qual deve ser a atitude de todo cristão diante das dificuldades. Então clamou Moisés ao Senhor: Que farei a este povo? Deixando a multidão para trás, ele entrou em audiência particular com Deus e nele buscou a força e a sabedoria para saber lidar com aquela situação. Aquela rocha em Horebe, que por ser ferida produziu água, deveria ser para o povo muito mais do que simplesmente um bebedouro, mas um belo símbolo do Senhor e de seu plano de salvação. Está escrito: Há outro Deus além de mim? Não há outra rocha que eu conheça. Isaías capítulo 44, versículo 8. Declarou o doce salmista: Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio, não serei jamais abalado. Salmo 62, versículo 6. Olhando para o episódio em Refidim, Paulo escreveu: E beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Reforçando a afirmação de Cristo, de que a declaração de Pedro: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo, Mateus capítulo 16, versículo 16, seria a pedra sobre a qual ele edificaria sua igreja, o próprio apóstolo confirmou: Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. 1 Pedro capítulo 2, versículo 4. Tudo o que acontecia em Israel, segundo a vontade de Deus, servia de ilustração de preciosas lições espirituais. Aquele que, qual Moisés, confiasse no Senhor, poderia experimentar as bênçãos da suave comunhão e de ser guiado por seu Espírito. Arão e Ur compreenderam que tinham uma parte a desempenhar na obra de Deus. Ao segurarem os braços de Moisés e aliviarem o seu fardo, eles foram imprescindíveis para o sucesso da missão de seu líder. Percebam, amados, Moisés estava no alto do monte. Arão e Ur sustentavam seus braços cansados. Josué liderava a batalha e o povo pelejava. Cada qual tinha um papel a desempenhar, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 14. A escolha do nome para o altar da vitória é a perfeita expressão de um líder verdadeiramente convertido. O Senhor é a minha bandeira. Uma vida de oração e de comunhão com o Senhor era o que fazia a diferença na vida de Moisés. Um grande exemplo de homem de oração mais próximo de nossos dias foi do evangelista George Miller. Convencido por Deus de que deveria estabelecer um orfanato em Bristol, na Inglaterra, Miller decidiu confiar totalmente no Senhor para o sustento do lugar e das necessidades dos órfãos. Este foi o princípio que sustentou durante toda a sua vida, a qual dedicou ao serviço do Senhor, no cuidado de mais de 10.000 órfãos e a viajar pelo mundo como evangelista. Dando testemunho do que fazia para manter-se conectado a Deus, percebam o que Miller relatou. Nunca deixo de orar. Milhares de almas têm sido salvas em resposta às minhas orações. Espero encontrar dezenas de milhares delas no céu. O grande ponto é nunca cansar de orar antes de receber a resposta. Há promessas inabaláveis de Deus e sobre elas eu descanso. Tenho o coração entregue para fazer a vontade do Senhor. Não deixo o resultado ao mero sentimento ou a uma simples impressão. Procuro a vontade do Espírito de Deus por meio da sua palavra. É essencial
que o Espírito e a palavra acompanhem um ao outro. Se eu olhar para o Espírito sem a palavra, fico sujeito a grandes ilusões. Não me lembro em toda a minha vida de crente de que eu jamais buscasse, sinceramente e com paciência, saber a vontade de Deus pelo ensinamento do Espírito Santo, por intermédio da palavra de Deus, e que não fosse guiado certo. Heróis da Fé, CPAD, páginas 125 e 129. George Miller é só um exemplo de alguém que decidiu andar com Deus. E quando alguém anda com Deus, a caminhada sempre será produtiva, porque enquanto caminhamos, ajudamos a cuidar dos feridos no caminho, e Deus vai cuidando das nossas próprias feridas. A oração e o estudo das Escrituras precisam andar juntos, amados. Ser guiado pelo Espírito Santo é ser guiado pela palavra. O testemunho de vários homens e mulheres de Deus são uma prova viva disso. Peça ao Senhor para ter uma vida de oração e de harmonia com sua palavra. Ele tem planos especiais para que você seja, nesta geração, uma poderosa testemunha a erguer a bandeira ensanguentada do príncipe Emanuel. Oremos, amados. Nosso Deus Santo, queremos, ó Pai, estar firmados na rocha inabalável que é Cristo. Almejamos fazer a Tua vontade, andando contigo todos os dias, sendo guiados por Teu Espírito através da palavra. Almejamos ter uma comunhão contigo, como Moisés, como George Miller, uma comunhão tal que possa fluir para outros como fontes de água viva. Que fique claro diante do mundo que marchamos como exército que empunha a bandeira celestial. Em nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Uma feliz semana, exército do Deus vivo. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.